esse propósito. Nós vamos estar orando com base nas promessas, inclusive, irmãos, durante esses 40 dias, eu vou estar fazendo um período de pelo menos, no mínimo, 1 hora de oração em lives públicas, tá? E para cada dia haverá uma promessa. Então, para cada dia dos 40 haverá uma promessa, porque nós vamos orar com base na palavra, né? Então, eu vou começar a oração com agradecimento, ações de graças, e aí depois eu vou fazer uma oração em português, né, semelhante à oração que Josafá fez. Quando eu digo semelhante, eu digo uma oração que esteja fundamentada em promessas de Deus, em algo que Deus falou, algo que Deus disse, né? Então, nós teremos aí pelo menos 40 promessas que estaremos colocando diante de Deus acerca deste propósito específico, deste propósito pelo qual nós estaremos orando, né? Da nação, das famílias, enfim, né? Da igreja no Brasil, enfim. Serão 40 promessas e nós vamos estar colocando elas diante de Deus, como ele diz, procura lembrar-me. Entremos juntos em juízo. Aleluia. Meu Deus, é muito forte. Entremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar, né? Oh, aleluia. Essa palavra justificar não está se referindo à questão da nossa justiça que foi imputada a nós, que é a justiça de Cristo, né? Não é essa justiça. Isso aí Deus já declarou que nós somos justos. Justificar significa o seguinte: quando você pega algo que Deus falou e você apresenta a Ele, então Ele vai justificar, ou seja, Ele vai te dar razão, porque você colocou diante dele aquilo que Ele prometeu, né? É como, por exemplo, num julgamento. Quando você está ali diante de um tribunal, e aí o juiz ele está ali para julgar a situação, julgar a questão que está sendo exposta ali diante do tribunal. E a função de um juiz é julgar de acordo com a lei. Então, o juiz, ele é uma pessoa que está ali para fazer o julgamento de acordo com a lei. Aí, quando chega a sua vez de argumentar, se você usar argumentos vazios, o juiz ele não vai se deixar levar. Se você usar argumentos emocionais, né, sentimentalismo, o juiz ele não vai te favorecer ou te justificar por causa dos teus sentimentos, porque você está chorando, porque você está melancólico. O juiz ele não vai dar a sentença com base nisso. Então não adianta ficar chorando, né? Não adianta ficar lamentando, não adianta ficar ali com argumentos que parece até ser razoáveis, né? Mas o juiz ele não vai dar a sentença com base nisso. Então, a pessoa ela vai passar ali todo aquele tempo tentando de alguma maneira convencer o juiz com seus sentimentos, com as suas emoções, com seus argumentos racionais, mas na hora de dar a sentença o juiz não vai tomar como base essas coisas. O juiz ele não vai agir por sentimento. O juiz vai na lei. Ele vai dizer assim, mas na lei diz assim, assim, tal, e de acordo com as provas que forem apresentadas, a sentença vai ser dada. Agora, quando você chega diante do juiz e apresentando ali, né, a lei, dizendo, olha, na lei está escrito assim, assim, no artigo tal, no inciso tal, na Constituição, assim, tal. Então você mostra, você prova que você está de acordo com a lei. Então o juiz, ele não tem, se o juiz não é corrupto, né? Se ele não é corrupto. Se o juiz, ele é justo, então ele vai observar que você está agindo de acordo com a lei, que você agiu de acordo com a lei, que você está dentro da lei. Então é obrigação do juiz fazer um veredito, declarando você, dando razão a você, não por causa de você, mas por causa da lei. Você provou, né, na lei que você está certo. Então, é exatamente assim. Então, quando a gente começa a orar, e a nossa oração ela está fundamentada em promessas de Deus, então Deus ele não tem alternativa, ele é justo. Não só é justo, como ele vela sobre a palavra dele. Então, irmãos, não tem como a gente não
não sair vitorioso, né, nessa situação. Porque nós estamos orando fundamentados. Não é aquela oração lamuriosa, cheia de chororô, achando que Deus ele se comove com essas coisas, sabe? Porque, infelizmente, muitos acham que se você ficar chorando, não é nada de errado em chorar, tá, gente? Tem gente que é assim, manteiga derretida. Não estou falando que é errado chorar ou que a gente não deve chorar. Não, o choro é de acordo com a característica de cada um. Tem pessoas que choram por qualquer coisa. Até inauguração do supermercado a pessoa está chorando, né? Então, a questão não é o choro. A questão é se o choro é o motivo pelo qual ela está tentando convencer Deus. Aí é que está o problema, né, do choro. Porque tem pessoas que choram achando que Deus vai ficar com dó. Né? Deus vai olhar, tadinho do meu filho. Nossa, tadinho da minha filha. Deixa eu fazer alguma coisa por ela. Não é assim que Deus age. Deus ele não age por sentimentos, nem por emoções. Ele não se comove. Ele pode até se comover, porque Deus ele tem coração. Né? Ele pode até se comover. Mas ele não vai agir pela comoção. Ele vai agir pela palavra dele. Então por isso que é muito importante a gente entender isso. Que se você quer ver resultados, você tem que ter fundamento. Tem que estar fundamentado naquilo que você sabe que vai dar realmente resultado. E o fundamento é a palavra, é Cristo, é aquilo que Deus falou, aquilo que Deus prometeu. Por isso, esses 40 dias, antes da gente entrar, nós já estamos fazendo a preparação. Então, nós não vamos fazer algo só por fazer, né? Vamos fazer 40 dias de jejum? Vamos, oba, tá, eita, e começa de qualquer jeito, sabe? Sem fundamento nenhum, sem nenhuma preparação. Não é assim que funciona. Quando a gente vai entrar numa batalha, numa guerra, por exemplo, um exército, antes de ir para a guerra, tem que ter uma preparação antes. Às vezes essa preparação, ela já vem bem antes mesmo, sabe? Então tem que ter uma preparação. Eles têm que estar muito bem preparados, a estratégia tem que estar muito bem elaborada, muito bem preparada. Tudo tem que estar assim, ó, nos seus mínimos detalhes, tudo certinho. Para quando eles forem para a guerra, aumentarem muito a chance deles conseguirem bons resultados. Olha, nós temos um exemplo da captura do Maduro lá na Venezuela. Você vê que não foi assim da noite para o dia. O Trump chegou lá e falou, gente, vamos fazer o seguinte, vamos lá capturar o Maduro? Vamos lá, então vamos. E eles foram assim de qualquer jeito? Não. Foram dias, talvez meses, acho que foram meses, né, de preparação. Meses de preparação, estratégia, vendo a melhor forma, a melhor maneira, o melhor dia, a melhor hora. Tanto é que o ataque deles, né, foi na madrugada. Pegaram eles totalmente desprevenidos. Então, quando algo está sendo muito bem preparado, quando algo está sendo muito bem preparado antes, as chances daquilo dar certo é muito grande. Como deu certo, né? Você vê que a captura do Maduro foi um negócio assim fantástico, né? Nenhum soldado americano foi ferido, né? A captura foi um sucesso na terra do inimigo. Eles entraram na terra do inimigo, na fortaleza do inimigo e capturaram o inimigo. Então, é assim que deve ser. Então, durante esses dias, né, antecedentes à nossa consagração, ao nosso propósito, né? Então, nós devemos estar nos preparando. Então, vocês observaram que desde o início desse mês de agosto, o Senhor tem falado muito conosco, né? Não sei se vocês estão ouvindo as mensagens que já foram, né, gravadas, onde eu falei sobre batalha espiritual de Efésios 6, e foi assim algo tremendo que o Senhor revelou. Ontem eu falei algo também importantíssimo, gente. Se vocês não estão ouvindo, vocês não estão se preparando adequadamente, tá? Ontem eu falei sobre um assunto assim, irmãos, importantíssimo, acerca da autoridade do crente. Se vocês não ouviram, vocês têm que ouvir a mensagem. Vocês não podem, de maneira alguma, deixar passar nada, porque não são palavras minhas, são palavras inspiradas, que Deus me deu a inspiração. Né? E ontem, a mensagem sobre a autoridade do crente, irmãos, que coisa poderosa foi aquilo. E o que a gente aprendeu ali é algo realmente assim maravilhoso. Que a autoridade do crente não é a autoridade propriamente do crente, mas a autoridade de Cristo no crente. Eita glória, isso é muito forte. Então, assim como a justiça que nós temos não é a nossa, porque a nossa para Deus é como trapos de imundície, né? A justiça que nós temos
é a de Cristo que foi imputada em nós. Então, nós temos a justiça de Cristo em nós. Então, nós somos declarados justos não pelas nossas obras, mas pelas obras de Cristo. Foi imputado e nós recebemos pela fé. Irmãos, assim como nós recebemos a justiça de Cristo e temos a justiça dele, não a nossa, mas a dele, em nós imputada de graça pela fé, recebemos pela fé, a autoridade de Cristo é a mesma coisa. É a mesma coisa. Ele recebeu toda a autoridade, conforme diz Mateus 28:18. Né? Quando Jesus disse assim, me dada toda a autoridade no céu e na terra, foi dada a ele. Toda a autoridade no céu e na terra foi dada a Jesus. Toda a autoridade, todo o poder pertence a ele. E essa autoridade dele, ele imputou a nós, por fazermos parte da família de Deus, por termos crido nele. Então o que nós temos é uma autoridade imputada, que nós recebemos pela fé, mas não é a nossa autoridade que a gente conquistou por merecimento. É a autoridade de Cristo. E sabe o que isso significa? Significa o seguinte: assim como a nossa justiça não é a nossa, mas a de Cristo em nós, por isso que o diabo não pode nos condenar. Ele pode até acusar, mas não pode condenar a gente, porque a palavra de Deus diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Quem os condenará? Ou seja, o diabo pode apontar o dedo e acusar, mas acusação não é condenação. Alguém pode acusar o réu, acusar de um monte de coisa, mas é o juiz que vai decidir se aquela acusação tem fundamento ou não. É o juiz quem vai decidir. Então, ainda que o diabo fique acusando a gente, você fez isso, você fez aquilo, você falou isso, você falou aquilo, você tal. Aí chega na hora do juiz dar ali o veredito dele, o juiz vai falar assim: não vejo culpa nele. Isso é muito forte, glória a Deus. Eu não vejo culpa nele. Aí o diabo diz: como não? Como não? E aquilo que ele fez, aquilo que ele falou? Mas o sangue do meu filho já foi derramado por ele, os pecados dele já foram perdoados, eu não vejo culpa nele. Aleluia, glória a Deus. Então, porque já foi dado um decreto de justificação, porque aquele que não havia cometido pecado algum, ele já havia sido feito pecado por nós. Aquele que nunca pecou se fez pecado por nós, morreu por nós, sofreu a sentença da condenação por nós, em nosso lugar. Então não há mais julgamento. Para nós não há mais julgamento. Então, por mais que o diabo acuse, ele pode acusar, mas não pode condenar. Pode acusar, mas não pode condenar. Entenda, gente, a mesma coisa se refere à autoridade de Cristo. Por mais que você seja falho, você não perde essa autoridade. O diabo não pode te desobedecer porque você deu uns escorregões aí. Aí o diabo vai falar assim: eu não vou sair. Você está me expulsando, mas não vou sair. Porque você falhou nisso, falhou naquilo. Mas aí quando o crente não tem entendimento, ele pensa que a autoridade é dele, por mérito dele, por causa da vida que ele leva, da santidade que ele tem. Ou porque talvez ele está orando muito, né? Então ele se acha cheio de autoridade, porque está orando muito, está jejuando, então ele se julga: não, eu tô assim, cheio de poder, porque eu estou orando, estou jejuando, então não tem demônio que vai resistir. Aí ele se acha cheio de autoridade porque ele está orando e jejuando. Mas não se conquista a autoridade por jejuar e orar. Nada disso. A autoridade ela sempre foi, é e será de Cristo. Por isso que, quando um demônio tenta te intimidar, dizendo assim: eu não vou sair, porque você fez isso, você fez aquilo, você tem que chegar para aquele demônio e falar assim: demônio, você está querendo me intimidar? Você está querendo colocar em xeque a autoridade de Cristo. A autoridade não é minha, de Cristo foi imputada a mim, independentemente das minhas obras. Independentemente do que eu fiz, do que eu falei, você tem que sair em nome de Jesus. Porque eu estou falando, não é no meu nome, não, é no nome de Jesus. Como o pastor, né, que quebrou o jejum. Aí o demônio manifestou e falou: pastor, você não vai me expulsar. O pastor falou: por que não? Porque você quebrou o seu jejum. Acho que ele comeu banana, não sei. Aí o pastor falou assim: ô demônio, não é com banana que eu vou te expulsar. Com banana ou sem banana você vai sair, porque eu estou te expulsando em nome de Jesus. O demônio saiu. Ele teve que bater em retirada, não teve conversa. Então, quando um crente ele usa a autoridade para expulsar um demônio, o crente tem que entender que ele é um representante do reino. Ele tem uma procuração. E se ele tem essa procuração, então ele está agindo em nome daquele que tem autoridade. Se eu passo por um advogado
uma procuração, ele tem todo o direito de agir em meu nome, de assinar por mim, ainda que ele seja, vamos dizer assim, um cara meio perdido aí na vida, né? Mas isso não vai afetar em nada, porque a procuração que eu passei para ele não tem nada a ver com ele, não tem nada a ver com o que ele faz. Tem a ver comigo. Eu passei para ele a procuração. Foi o que Jesus Cristo fez. Quando Jesus disse, é-me dado toda a autoridade, todo o poder no céu e na terra. Então o poder é dele, foi dado a ele, a autoridade é dele. E aí quando ele diz assim, em Lucas 10,19, eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões em toda a força do diabo e nada nem ninguém vos causará dano. Jesus, não que ele pegou a autoridade dele, deu a nós como se ele ficasse agora sem, agora a autoridade é nossa, não é mais dele, não é isso. Quando ele diz, eu vos dei autoridade, ele estava passando uma procuração. Ele estava dizendo assim, ó, vocês vão agir por mim, vocês vão estar me representando. Então, quando vocês falarem, sou eu que estou falando. Quando vocês derem uma ordem, a ordem é minha. E os demônios reconhecem isso. Por isso que os demônios se submetem. Por isso que eu disse para vocês que lá em São José do Rio Preto tinha um obreiro mirim que expulsava demônios. Uma criança de 7 anos. Eu vi lá a cena lá de um rapaz alto, mais alto que eu, manifestado com demônio. E o obreiro mirim, uma criança, chegou lá, apontou o dedo para ele e falou assim, em nome de Jesus, de joelho agora. E aí o rapaz, manifestado, caiu de joelhos diante daquela criança. E aí ele falou, mãos para trás em nome de Jesus. Colocou a mão para trás assim, e rangendo os dentes, rugindo, ali, todo amarrado. E o menino só ali, irmãos, usando a autoridade, que é a autoridade de Cristo. E aí o menino colocou a mão na cabeça e falou, em nome de Jesus, eu te ordeno, sai agora. E o demônio saiu. Então, o demônio ele não vai obedecer a gente, ou desobedecer, de acordo com a nossa vida cristã. Ou seja, se o crente não está orando como deveria, se o crente deu aí uns escorregões, o demônio não vai sair, não vai obedecer. Agora, se você está vivendo aquela santidade, está orando e está jejuando, aí o demônio vai obedecer. O demônio não vai te obedecer ou desobedecer pelo que você é ou pelo que você faz. O demônio vai te obedecer porque ele reconhece que a autoridade vem de Cristo. Não vem da sua performance, não vem da sua santidade, não vem disso não, gente. Vem de Jesus. Lembra-se, se você não falar em nome de Jesus, não vai adiantar. Se você falar assim, em meu nome, eu te ordeno, o demônio sai. O demônio vai dar risada na tua cara. Lembra dos filhos do judeu Seva? Como eu disse ontem, né? Eles disseram assim, eu ordeno que você saia deste homem em nome de Jesus a quem Paulo prega. Ou seja, eles não tinham a procuração para usar o nome de Jesus para expulsar demônios. Eles estavam tentando exorcizar, porque a Bíblia diz que eles eram judeus exorcistas. Né? Eu acho que eles viviam disso, né? E o demônio olhou para eles e falou assim, eu conheço Jesus. E eu sei quem é Paulo, mas vocês, não conheço vocês não. Ou seja, o demônio não viu Jesus neles. Não viu a autoridade de Jesus. Eles não tinham a procuração para usar aquele nome. Por isso que eles falaram, né? Eu vos conjuro por Jesus, a quem Paulo prega. Ou seja, eles colocaram lá Paulo. E aí o que aconteceu? Levaram uma surra. Porque eles não tinham procuração, eles não tinham o direito de usar esse nome, porque não pertencia à família. E a palavra diz no livro de Efésios que o nome de Jesus pertence à família de Deus. Está escrito lá. O nome de Jesus pertence à família. Assim como, por exemplo, na minha família tem o Costa. Então, eu pertenço à família Costa porque vem do meu pai, Costa. Então, eu faço parte da família Costa, sou herdeiro da família Costa, apesar que não tem muita coisa para herdar, né? Mas tudo bem. Mas com Jesus tem muita coisa para herdar. Ou como tem. Meu Deus, como tem. Né? A Bíblia diz que nós somos filhos, e por sermos filhos, somos herdeiros. Herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Nós cordamos com Cristo, juntamente com Cristo. Tudo que ele herdou do Pai, nós herdamos com ele, juntamente com ele. Inclusive o nome dele, que tem todo o poder. A Bíblia diz que ao nome de Jesus se dobra em todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra. Aleluia, eita glória. Então, o que nós temos não é nosso, é do Senhor. Mas ele nos deu a procuração para a gente orar, ele nos deu a procuração para a gente usar.
E nós temos o direito de usar o nome. E isso não é mérito nosso, não é por causa da nossa santidade. Ou seja, não é só aqueles que são os que se julgam santos, né? Que se acham no direito de usar essa autoridade. Como, infelizmente, alguns ministérios ensinam. Que para você guerrear, você tem que estar preparado, tem que ter santidade, aquela coisa toda. Irmãos, eu já falei isso, né? Não sei se vocês assistiram a mensagem de ontem, a mensagem de ontem. Mas assim, o pecado, quando a gente peca, a gente colhe consequências do nosso próprio pecado. É por causa do nosso pecado que a gente colhe as consequências. É uma semente que você planta e que se você não se arrepender, não desenterrar ela, ela vai crescer, vai produzir os seus frutos. Mas não é isso que dá o direito do diabo te destruir, porque esse direito foi tirado dele por causa do sangue de Cristo. Então, dependendo do pecado, você vai ter as consequências. Como eu dei o exemplo, né? Por exemplo, se você é uma pessoa que gasta mais do que ganha, você ganha 2.000, gasta 3.000, você vai criar uma bola de neve. Aí você vai dizer que é retaliação? Ah, pastor, estou sofrendo retaliação do inimigo. Estou numa dívida enorme. Isso é retaliação do inimigo? Isso não é retaliação do inimigo, isso é uma displicência da sua parte. Né? Se o marido trai a esposa e a esposa pede o divórcio, ele vai dizer que é retaliação do inimigo? Não é retaliação do inimigo. Então, nós temos que entender o seguinte, o pecado ele sempre vai trazer consequência. Mas o diabo, ele não tem o direito de nos retalhar ou de nos atingir por causa do pecado, porque se fosse realmente isso, então presta atenção. Satanás sempre levava vantagem. Sempre levaria vantagem. Em tudo ele levaria vantagem. Porque por mais que eu me julgue santo, porque eu oro, porque eu jejuo, mas sempre vai haver uma falha, gente. Se fizer um exame minucioso, alguma coisa vai encontrar em mim falta. Vai encontrar falta, não tem como. Eu não tenho como eu viver uma vida perfeita. Então sempre vai ter uma brechinha, uma falha, e o diabo sempre vai usar essa brechinha, essa falha. Só que o sangue de Jesus, Shakamanai, Ramaná, Sorô, glória, aleluia, o sangue de Jesus tapa todas as brechas, gente. E nós somos cheios de brechas, cheios de rachadura. Quem aqui pode dizer, pastor, eu não tenho rachadura nenhuma? Ah, para com isso. Como não tem? Se fizeram o exame dos teus pensamentos, se fizeram o exame das intenções do seu coração, se fizeram o exame do que você fala, se fizeram um exame das suas atitudes, principalmente as reativas, né? Sempre vai ter rachaduras. Só que o sangue de Jesus veda todas elas. Aleluia. O sangue de Jesus cobre tudo, gente. Nós temos a cobertura do sangue. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então o sangue de Jesus tapa todas as brechas. Então o inimigo não tem como ele causar dano a nós. Por isso que Jesus, ele disse isso. Por isso que lá em Lucas 10:19 ele disse, eu dou autoridade para vocês pisarem nas serpentes, escorpiões, em toda a força do diabo. Ele está falando do diabo. Esse diabo é o Satanás. Eu dou poder para vocês pisar no Satanás, em toda a força dele. E Jesus diz, e nada, nem ninguém vos causará dano. Por que Jesus disse que nada nem ninguém nos causará dano? Porque Jesus estava querendo dizer assim, se vocês estiverem em santidade, se vocês não fizerem nada de errado, aí nada nem ninguém vos causará dano. Não, Jesus não colocou essas condições, né? Ele não colocou condição nenhuma. Ele disse assim, eu dei a vocês autoridade para vocês pisarem nas serpentes, nos escorpiões e também em toda a força do diabo. E eu afirmo categoricamente, nada nem ninguém vos causará dano algum. Por que Jesus disse isso sem colocar ressalvas? Porque Jesus sabe que o sangue dele cobre toda a rachadura. Aleluia. Cobre toda a rachadura. Entendeu? Pastor, mas peraí, mas como assim? Então, se eu pecar, eu posso expulsar demônio? Em termos jurídicos falando, sim, você tem o direito. E o demônio reconhece isso porque você tem uma procuração. Mesmo estando em pecado, o demônio tem que te obedecer. Porque não é você, é o nome de Jesus. E por você pertencer à família, o demônio tem que obedecer. Agora, em relação ao teu pecado, se você não se arrepender, você vai colher consequência dele. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Deus, ele disciplina todo aquele que ele recebe por filho. E é para o teu bem. Entende? É para o teu bem. Agora, por que existe casos, como alguns podem dizer assim, pastor, mas assim, eu não concordo muito com o que o senhor está falando, não, porque eu conheço casos de pessoas que sofreram retaliações. Eu também conheço. Também conheço. Eu conheço casos de pessoas que se envolveram em batalha espiritual e se deram mal. Eu também conheço. Mas sabe por que elas se deram mal? Porque elas não lutaram legitimamente. E a Bíblia diz
que quando você vai lutar, você tem que lutar com legitimidade. Você tem que lutar legitimamente. Pastor, não estou entendendo nada. O senhor pode me explicar? Vou explicar. O que é lutar legitimamente? É você lutar com as armas certas. É você lutar de uma forma que você tenha fundamento, né? Fundamento. Você tem que lutar com fundamento. Não é lutar só por lutar. Que nem, por exemplo, tem crente que luta, mas ele luta sem fundamento. Ele luta, por exemplo, com o medo. O medo dá ao diabo uma oportunidade para ele atingir. Vocês estão entendendo? O medo dá ao diabo uma oportunidade para ele atuar. Então o diabo ele atua não porque ele tem poder, mas porque você tem medo, você está dando a ele, você está permitindo que ele faça algo na sua vida. Não é porque ele tem poder, não é porque ele tem essa capacidade, mas porque você está dando a ele. Você está permitindo. Então, a palavra correta seria isso, uma permissão. Tudo aquilo que você permite que o diabo faça, claro que ele vai fazer, porque você está dando permissão. Você está dando permissão. E o medo é uma permissão. Então, se a pessoa ela entra numa batalha com medo, pelo medo ela vai dar uma permissão para o inimigo causar algum dano. Mas Jesus não mentiu, gente. Jesus disse, nenhum dano vai causar a vocês. Nada nem ninguém vai causar dano algum. Ora, poxa, será que Jesus estava brincando com as suas palavras? Claro que não. Claro que não. Que nem eu lembro uma vez, irmãos, quando eu era da Igreja da Graça, eu fui ao monte orar na cidade de Campinas. E em cima do monte assim que a gente orava, tinha um vale. E no vale passava um riacho. E tinha uma cascatinha assim. E naquela cascata, uma cachoeira pequena, tinha macumba pesada feita lá. Macumba pesada. Tinha tudo quanto é tipo de tranqueira, sangue derramado, pato morto, um monte de coisa lá. Eu e mais acho que mais uns, nós estávamos assim 2 ou 3, não sei. A gente decidiu, vamos descer lá, vamos desmanchar essa macumba. Nós fomos lá. Irmão, metemos o pé em tudo aquilo lá. Metemos o pé literalmente em toda aquela tranqueira. Onde tinha sangue derramado, macumba pesada. Sacrifício foi feito. A gente foi lá e meteu o pé em tudo. Só que como que a gente foi? Primeiro, nós não fomos com medo. Primeiro, nós fomos em nome de Jesus. Nós chegamos lá e falamos, em nome de Jesus. Primeiro a gente orou, né? Primeiro nós oramos, em nome de Jesus, nós desfazemos toda essa obra de macumbaria, de feitiçaria. Se foi feita essa macumba para destruir a vida de alguém, para matar alguém, para destruir a vida de alguém, nós desfazemos agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, que os teus anjos agora, tal. A gente orou primeiro, a gente usou a autoridade, depois a gente meteu o pé, literalmente, em tudo aquilo. Metemos o pé. Aí me pergunta, pastor, o que aconteceu depois disso? Comigo? Absolutamente nada. Pastor, mas eu fiquei sabendo de um crente que fez isso e ele sofreu um acidente e perdeu a perna. Eu não perdi, minha perna está aqui. Pastor, eu fiquei sabendo de um fulano que fez uma coisa mais ou menos assim e ele morreu e eu estou vivo. Então, gente, a gente precisa entender qual é a posição do diabo e qual é a nossa posição. Onde o Satanás está? O que a palavra diz? Que ele está debaixo dos nossos pés. E onde nós estamos, posicionalmente falando, juntamente com Cristo, nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio. Então eu pergunto para vocês, diante dessa posição em que está o diabo e nós, tem alguma chance de o diabo vencer? Tem alguma chance dele vencer? Tem. Pior que tem, né? Pior que tem. E qual seria essa chance? Se o diabo conseguir nos enganar. Se ele conseguir nos prender no engano da sua astúcia. Por isso que Paulo disse assim, eu temo que assim como a serpente, pela sua astúcia, enganou a mulher, também sejam corrompidos os vossos entendimentos. Então, a única chance que o diabo tem é por meio do engano. É por meio da mentira, é por meio da ludibriação. Então, a Bíblia diz que Satanás ele é ardiloso. Por isso que Paulo diz assim, nós não ignoramos os seus ardis. Então, Satanás ele é ardiloso, ele atua e opera através do engano, da mentira. A única chance que o diabo tinha ali no Éden de conseguir causar algum tipo de dano
teria que ser através dessa arma. Ele não poderia chegar ali e tomar o Éden, tomar a terra, a força, pelo poder dele. Então ele tinha que usar alguma coisa que pudesse fazer com que o homem entregasse para ele aquilo que Deus havia entregue para o homem. O diabo sabia que ele não tinha poder para tomar força. O diabo ele sabia que por mais que ele fosse, ou por mais que ele seja um anjo, querubim, caído, e que tenha algum tipo de poder, não seria suficiente para ele chegar lá e com o poder dele tomar o Éden, destruir o homem, tomar posse da terra. Ele sabia que não seria dessa forma. Ele não tinha poder para isso. Mas ele tinha uma carta na manga. Se eu conseguir enganar o homem, eu posso fazer com que ele entregue para mim aquilo que Deus entregou para ele. Foi exatamente isso que Jesus disse. Numa das tentações, quando o diabo veio tentar Jesus, o diabo disse assim para Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares, porque a mim foi entregue. O diabo disse que todos os reinos do mundo e a sua glória foi entregue para ele. E eu pergunto, quem entregou para o diabo? E Jesus não desmentiu o diabo. Jesus não disse, Satanás, você vem com essa ladainha, larga de mão de ser mentiroso. Não, Jesus não desmentiu, porque o diabo, pelo menos nesse caso, ele estava com toda a razão. Foi entregue para ele. Quem foi que entregou para o diabo os reinos desse mundo? Foi o homem. O homem pegou aquilo que Deus havia dado e entregou para o diabo. Hoje a estratégia do diabo é a mesma. Ele tem poder sobre nós, autoridade sobre nós? Nenhuma, absolutamente nenhuma. Mas ele pode fazer com que a gente entregue para ele aquilo que ele não tem, mas que nós temos, a gente entregar para ele. Ou seja, dar ao diabo o direito de nos tocar. Quando a gente ignora a palavra e crê na mentira dele. Crê que ele é capaz de fazer aquilo que ele não teria poder para fazer, mas que ele passa a ter porque a gente delegou a ele esse poder. Meu Deus, muito forte isso. Muito forte. Então o diabo hoje, ele só age com poder delegado, assim como nós. Nós só agimos com poder delegado, com procuração, que foi dado pelo nosso Senhor Jesus. Ele nos deu a procuração para agir no nome dele. Então quando a gente usa o nome dele aqui na terra, nós estamos fazendo por uma procuração. O diabo também é a mesma coisa, ele só faz aquilo que lhe é delegado. Se você delega a ele um poder, ele passa a ter aquele poder não porque ele conquistou aquele poder, mas porque foi dado a ele aquele poder, aquele direito. Aí você diz, então pastor, é isso, é o pecado. É o pecado que dá o direito. Não, não é o pecado. Porque o pecado já foi expiado, gente, já foi feita expiação. Não é o pecado. O que dá ao diabo o direito de atuar em nós é quando a gente dá permissão para ele fazer isso. Através do medo, através da incredulidade. Não deixa de ser pecado, mas aí vocês estão me entendendo. Não estou falando de pecado no sentido de coisas que você pratica, assim, como por exemplo, eu falei uma coisa que não devia, briguei com a minha esposa lá, xinguei ela, e aí agora o diabo vai arrasar a minha vida, porque não. Veja bem, o que faz com que o diabo tenha essa invasão em nossas vidas é quando a gente permite isso, quando nós queremos mais nele do que no que Deus diz. Ou seja, é uma atribuição de credulidade mais no que o diabo diz do que no que Deus diz. No que Deus disse, né? Do que na palavra dele. Então, como você está crendo mais no diabo, no que ele pode fazer, do que Deus disse, então o diabo vai ter essa vantagem. Que nem, por exemplo, Deus diz assim, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te sustento na minha destra fiel. Foi Deus quem disse isso. Aí o diabo chega e te faz uma ameaça. Vou te retalhar, vou destruir você. Aí você dá mais crédito no que o diabo disse do que no que Deus falou. Você está me entendendo? Então o diabo vai te retalhar? Vai. Por quê? Porque você acreditou mais a ele, nas palavras dele, deu mais crédito às palavras do diabo, às ameaças do diabo, do que naquilo que Deus falou. Quando ele disse, não temas, porque eu estou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus, eu te esforço, eu te sustento com a minha destra. Mas você ignorou essa palavra de Deus, você não deu crédito a essa palavra de Deus, e você acreditou na mentira do diabo. Como tem crente que acredita, né? Tem crente que fala, não, esse negócio de batalha espiritual, negócio de expulsar demônio, eu não, Deus me livre, eu tenho medo. Irmão, eu conheço vários crentes assim.
Se falar assim, ó, se manifestar um demônio numa pessoa, ai pastor, Deus me livre, não, eu tô fora, eu saio correndo, não, eu não coloco a mão, não expulso. Por que que você não expulsa? E você sabe, gente, que tem muito crente assim, que se manifestar um demônio numa pessoa, ele fica longe. Porque ele acha que, né, que pode acontecer alguma coisa, que o demônio pode avançar nela. Mas espera aí. O que que Jesus disse na palavra dele? Esses sinais seguirão os que crerem. Esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. E, gente, quando o demônio manifesta em alguém, aquele demônio, ele está totalmente sujeito à autoridade que está no nome de Jesus, que está em Cristo e que você carrega em você. Então, quando você apontar o dedo ou colocar a mão e falar assim, demônio, em nome de Jesus, você não deve fazer isso olhando para você. Porque se você atentar para você, você pode pensar assim, ih, caramba, manifestou demônio, só que ontem, caramba, ontem eu briguei com a minha esposa, eu briguei com meu marido, falei umas coisas que eu não devia. Ai, agora como é que eu vou fazer? Se eu colocar a mão na cabeça dessa pessoa para expulsar esse demônio, pode colocar isso e aí eu tô ferrado. Por isso que tem muito crente que tem medo de pôr a mão, de amarrar o demônio, de expulsar o demônio. Sabe por quê? Porque ele olha para si. Ele acha que a autoridade é dele. E aí quando ele faz alguma coisa errada, ele acha que essa autoridade dele já não vale mais, já perdeu o valor dela, porque eu fiz coisa errada e a minha autoridade está totalmente... Eu estou totalmente sem autoridade. Eu tenho que me arrepender, pedir perdão para a autoridade voltar. Olha, então se é assim, então também em relação à sua salvação é a mesma coisa. Em relação à sua a justiça de Cristo em você é a mesma coisa. Então sempre quando você der uma pisada na bola, você está sem salvação até que você se arrependa. Você está sem a justiça até que você se arrependa. Então você deixou de ser salvo, deixou de ser justo, deixou de ser filho de Deus enquanto você está... ainda sem arrependimento, né? Você pecou, enquanto você não confessar, não se arrepender, você não é mais salvo, você não é mais justo, você não é filho de Deus, você não é herdeiro, até que você se arrependa para voltar a ser novamente. Tem sentido isso? Nenhum sentido. Também com a autoridade. Também não tem sentido. Porque a autoridade pelo qual você vai exercer para poder expulsar aquele demônio, não é a tua autoridade, é a autoridade de Cristo que ele te concedeu por uma procuração. Por uma procuração. Você tem todo o direito de, por ser da família de Deus, você tem todo o direito de usar essa autoridade porque te foi dada essa autoridade. De Cristo te foi dada. Então quando você fala em nome de Jesus, demônio sai, o demônio não vai ficar olhando para você. Ele vai olhar naquele que está em você. Porque o que vai fazer o diabo tremer não é você, porque o diabo não tem medo da gente. Independentemente se você é santo, se você jejua, se você ora o dia todo, o diabo não tem medo da gente por causa disso não, gente. O diabo não tem medo, nenhum. Por quê? Porque por mais que a gente ore o dia todo, jejue 3 vezes por semana, o diabo sempre vai encontrar alguma coisinha em nós. Por isso que ele não tem medo da gente. Ele sempre vai encontrar alguma coisinha. Um orgulho, uma vaidade, um pensamento estranho, apesar que, né, ele não lê pensamento, mas ele pode conhecer, às vezes, por causa das nossas atitudes. Ele sempre vai achar alguma coisinha, então o diabo não tem medo da gente. Ele não tem medo da nossa santidade. Ele não tem medo da nossa... Porque a gente ora muito. Sabe o que deixa o diabo tremendo? Sabe o que apavora Satanás? É quando você se posiciona na fé. Isso treme ele, isso faz ele ficar... apavorado, quando você se posiciona na fé. Por isso que a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O posicionamento na fé não é o posicionamento em relação a você ser santo. Porque, irmãos, veja bem, é importante santidade. Eu não estou aqui, de maneira alguma, dizendo que santidade não, né, é coisa supérflua. Não, a santidade ela é importantíssima. Só que a santidade ela tem o papel dela. E qual é o papel da santidade? A palavra nos ensina que a santidade ela é importante. Por quê? Porque sem a santidade ninguém verá o Senhor. E não está falando de salvação, está falando de relacionamento horizontal e não vertical. A santidade ela faz com que você seja uma testemunha de Cristo. Faz com que você seja uma pessoa que uma pessoa em que ninguém pode ficar te acusando. Então a santidade é importante para testemunho, é importante para você poder
viver nesse mundo de uma maneira que possa fazer com que as pessoas olhem para você sem ter que ficar te acusando de nada. Como o apóstolo Pedro disse, né? A gente tem que viver nesse mundo de forma que possa o inimigo não ter, as pessoas não ter o que falar da gente, né? Então a santidade, ela tem uma importância muito grande. Mas a falta dela, a falta da santidade, ela não, como que eu posso dizer? A falta da santidade, ela não vai reverter aquilo que Deus já havia decretado pela palavra dele, por meio do que Cristo fez, em relação ao que nós somos em Cristo. Então a falta de santidade, por exemplo, não reverte o seu estado de justo para pecador. Então, você não está em santidade, então você não é mais justo. Você agora é pecador. Ah, você não está em santidade, então você não é mais filho. Agora você é filho do diabo. Não, a falta de santidade não muda isso, não reverte. Você sempre vai ser justo, filho, santo, amado, sempre vai ser. Porque foi decretado isso. Porque quando Deus decretou que nós somos justos, foi antes de qualquer obra que a gente fizesse. Ou seja, Deus não esperou a gente fazer obras para ele então dar o decreto. Peraí, deixa eu ver como que você vai viver a partir de agora. Você aceitou Jesus, glória a Deus, perfeito, maravilha. Agora, deixa eu ver como que você vai viver. Para depois eu decretar se você é justo ou não. Se você é salvo ou não. Se você é filho ou não. Não, Deus já deu esse decreto antes mesmo da gente fazer qualquer coisa. A partir do momento que você crê em Jesus, Deus já dá o decreto. Eu declaro e decreto que você é justo, santo, justificado, né? Justo, santo, filho, amado, herdeiro. Já está decretado. E Deus faz esse decreto não na esperança de que a gente viva a santidade das santidades. Não, ele faz esse decreto por causa do que Cristo fez por nós. É algo atribuído a nós pela graça e que a gente recebe por meio da fé. Aleluia. Agora, é claro que Deus espera que a gente viva realmente uma vida condizente com aquilo que nós somos. Mas se a gente não viver, nós não vamos ser desqualificados por causa disso. Nós vamos sofrer consequências por causa disso. O que Deus não quer. E também, se a gente procurar viver uma vida justa e santa, isso vai ser bom, porque nós vamos poder dar testemunho, ser testemunha, né? E também a questão relacionada a uma vida de santidade é que a gente carrega uma unção que não vai se perder, porque a unção ela pode se perder. Salvação não se perde, dom não se perde, mas unção ela pode se esvairar. A unção é como um óleo, né? Que é colocado dentro de um vaso, mas se houver fissuras, o azeite ele pode escorrer. Mas a sua condição de filho, a sua condição de justo, permanece. Nada muda. Absolutamente nada muda. Então, por que a gente está aprendendo isso? Porque Deus quer que a gente se posicione dessa forma. Que você tire os olhos de você. Claro que é muito importante frisar isso. É muito importante que a gente procure viver uma vida reta, justa, santa. Mas a gente não tem que colocar como base a nossa performance. Mas a performance de Cristo, a gente tem que entender que o que a gente tem é dele. Que nos foi dado, mas é dele. Então, você tem que entender assim. Eu vou entrar nessa batalha porque Cristo me deu a sua autoridade. Eu estou entrando na batalha na autoridade de Cristo, do nome de Cristo. Então, durante esses 40 dias, vai acontecer, por exemplo, de você cometer algum deslize? Com certeza vai. Com certeza absoluta. Vai ter uma hora aí vai ter aí momentos durante esses 40 dias que você vai perder a cabeça, que você vai ficar nervoso ou nervosa com o seu marido, com a sua esposa, ou com seus pais, ou com seus filhos, que você vai até falar alguma coisa que você não deveria falar. Como palavrão, por exemplo, né? Tem crente que fala palavrão. Né? Mas se você falar o palavrão, você perdeu sua autoridade? Nenhuma. Pode continuar metendo bala no Satanás. O palavrão que você falar não vai tirar sua autoridade. Não vai. Porque a autoridade não é sua, é de Cristo. E você tem a procuração. Jesus não remove a sua procuração porque você falou palavrão. Agora, eu não aconselho ninguém a falar palavrão. Mas eu só estou dando um exemplo só, tá, gente? Só um exemplo. Tá? Só um exemplo. Então, durante esses 40 dias, pode meter bala no Satanás. Pode pegar sua metralhadora aí, rajada de línguas, descer a lenha no bicho. Em nome de Jesus. Né? E não fique preocupado em relação a alguns deslizes que você pode dar durante esse período, que vai dar sim. Já estou dizendo, não estou profetizando. Nem precisa profetizar, né? Todos vocês, inclusive eu,
Vai ter aí uns deslizes. Tá? Vai ter deslizes. Mas não é isso que vai nos deslegitimar. Para você lutar legitimamente, como a palavra diz, você precisa estar fundamentado em Cristo, no que Cristo fez. Na autoridade dele, eu estou agindo por uma procuração. Então, não tem nada a ver comigo, tem a ver com ele. Eu estou representando-o na terra. Então eu levo a autoridade dele. E essa autoridade está em você porque você é filho. Não é porque você é santo, é porque você é filho. Porque você é filha de Deus. Oh, glória! Porque você é herdeiro de Deus. Você carrega essa autoridade porque você faz parte da família. É isso. Eita, glória! Aleluia! É porque você faz parte da família. E o diabo sabe disso. Ele sabe que você carrega essa autoridade porque você faz parte da família. Não é porque você é santo, não é porque você jejua, não é porque você ora o dia todo, que aí o diabo vê, nossa, esse crente tem poder, porque ele jejua, ora, ele vive uma santidade, uma power santidade, uma mega power santidade. Não é por causa disso, não. É porque você faz parte da família. E porque você faz parte da família, você tem um anel. Ô Rabashiri Kandanai, ô glória. Aleluia. Aleluia. O que o pai fez quando o filho pródigo voltou? Colocou o anel no dedo do filho. Simplesmente por você fazer parte da família de Deus, você carrega essa autoridade. Só por causa disso. Não é por causa da tua santidade, não. Não é porque você ora muito, não. Glória a Deus por orar muito. É bom orar, é bom jejuar, mas não é por causa disso. É porque você faz parte da família. Porque você é filho, filha de Deus, você é herdeiro. Você está sentado nas regiões celestiais em Cristo. Isso é uma posição que Cristo te deu. Você não conquistou essa posição. Você não lutou por ela. Foi te dado de graça. Foi te dado por mérito do que Cristo fez. Ele pagou o preço. Ele sofreu, ele morreu, ele ressuscitou. E ele nos colocou no mesmo nível que ele está porque ele quis fazer isso. Não porque a gente merece ou porque a gente merecia. Por causa do que a gente faz ou deixa de fazer. Não! Ele nos colocou lá porque ele quis, pela sua própria determinação e graça. Então nós estamos em uma posição não meritocrática. É uma posição que nos foi imputada. Ele imputou a nós essa justiça, essa autoridade, essa herança, tudo nos foi imputado. E por isso que nós devemos viver da fé e não das obras, não do esforço. Não da justiça própria, é da fé. Eu tenho fé naquilo que ele fez por mim. Eu tenho fé naquilo que ele me fez ser por causa dele, por causa da obra dele. Eu tenho fé que se eu expulsar um demônio, o demônio vai sair. Não porque eu sou santo, mas porque eu carrego uma autoridade que vem dele, que é dele, que pertence a ele. E que ele me passou a procuração para agir no nome dele. Então quando eu falo em nome de Jesus, não sou eu, é Jesus. E os demônios sabem disso. O advogado vai na frente, o advogado vai pleitear a minha causa com a minha procuração. O juiz vê um advogado, mas ele sabe que o advogado está me representando. Ou seja, o que vai ser assinado ali, o juiz vai considerar como a minha assinatura e não a assinatura do advogado, porque eu passei para ele a procuração para agir em meu nome, para assinar em meu nome. Dei autoridade para ele. Então o juiz vai considerar o advogado apenas como um intermediário. Ou seja, alguém que está me representando. É assim que o diabo vê. O diabo olha para um crente e ele vê Cristo no crente. Vê a autoridade de Cristo no crente. Por isso que o diabo treme e estremece. Por isso que uma criança pode expulsar demônio, como aquele obreiro mirim lá de São José do Rio Preto. Por isso que uma senhora idosa pode expulsar um demônio. Por isso que um novo convertido que aceitou Jesus agora, acabou de aceitar Jesus, ele pode expulsar qualquer demônio. O novo convertido. Porque agora ele faz parte da família de Deus. Então não precisa esperar ele crescer, se batizar e tal, e para depois expulsar demônio. Não, ele pode expulsar demônio a partir do momento que ele diz: eu recebo a Jesus Cristo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Quando ele diz isso, os demônios já olham para ele e falam: Cristo está nele. A autoridade de Cristo está nele. A justiça de Cristo está nele. O poder de Deus está nele. Os demônios veem não a pessoa, mas o que está na pessoa. E por isso que eles tremem, estremecem e fogem.
Por isso que a palavra de Deus diz, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Por que ele foge? Ele não foge com medo de você. Ele não foge com medo de mim. Ele foge com medo daquilo que está em mim. Eita glória. Aleluia. O diabo não vai fugir de você, não. Ele vai fugir do que está em você. Por isso, se você permanece na fé, ele tem que fugir. Se você permanecer na fé, não dando ouvidos às mentiras dele, mas se der ouvido à palavra, ele vai ter que fugir. Sabe por quê? Porque ele foge não é de você, ele foge do que está em você. Porque ele sabe que maior é o que está em você do que ele. Aleluia! Eita glória! Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Por isso que ele foge. Não é por causa de você, não. Não é porque você vive uma santidade, power, mega power. Não é porque você jejua o tempo todo, ora o dia todo. O diabo não foge de você. Ele foge do que você carrega, do que você tem. Aleluias. Por imputação. Não por mérito, não por conquista, não por esforço, mas por imputação. Eita glória. Aleluia. Eita glória. Jesus, tu és lindo. Vocês estão entendendo? Por isso que antes da gente começar esses 40 dias, vocês precisam ter esse entendimento. Vocês precisam estar confiando não em vocês mesmos. Não, eu não tenho que confiar em mim. Não, eu vou para essa batalha de boa. Por quê? Porque eu oro o dia todo. Eu jejuo 3 vezes por semana. Eu dou dia. igual o fariseu lá no templo, né? Oh, graças te dou, Senhor, porque eu não sou como os demais homens, pecadores. Eu jejuo 3 vezes por semana, eu dou dízimo de tudo e tal. Deus olhou para ele e falou assim: coitado de você. Mas o que se julgava lá pecador, né? Bateu no peito e falou: tem misericórdia de mim, Senhor, eu sou pecador, tal. Voltou justificado. Então, o diabo ele tá pouco se lixando se você jejua, se você ora. Claro que ele não quer que você faça isso. Mas se você fizer, para ele não vai ter problema nenhum desde que você olhe para si mesmo. Se você considerar a sua justiça, para o diabo tá ótimo. Você pode jejuar, você pode orar, passar o dia inteiro orando, jejuando 3, 4, 5 vezes por semana, fazendo propósito de 21 dias de oração. Mas se você atenta para a sua própria justiça, o diabo dá risada dos seus jejuns, das suas orações. Porque você está considerando que você é mega power porque você faz essas coisas. E o diabo, ele dá risada. Porque você está cheio de orgulho, soberba. E a palavra de Deus diz que antes da queda eleva-se o coração do homem. O que adianta jejuar? O que adianta passar o dia todo orando com o coração cheio de orgulho, de soberba? Achando que porque você faz essas coisas, você é melhor do que os outros. Porque você faz essas coisas, você tem poder para... Tá cheio de poder. O diabo olha e dá risada. Ele até acha bom. Não, continue assim. Vai lá. Continua jejuando, continua orando. Enquanto você estiver confiando em si mesmo, nas suas obras, na sua própria justiça, parabéns, continue assim. Você está indo muito bem pro meu gosto. O diabo faz isso. Você está indo muito bem pro meu gosto. Entendeu, gente? Agora, quando você entende que você não é nada, pois a palavra de Deus diz, sem mim, nada podeis fazer. E aí você jejua, você ora, mas você não faz isso porque você quer ter poder. Você faz isso porque você quer quebrar sua carne. Você quer subjugar sua carne. Você quer reduzir a servidão. Aí sim. Você faz para se humilhar. Como Davi disse, eu humilhava a minha alma com o jejum. Aí sim. Você está jejuando, você está orando, não para se achar. Porque agora eu jejuo, oro, eu sou o top. Eu sou o crente top. Não, você está orando e jejuando porque você reconhece que tem coisas em você que você precisa dar um freio. Você está se humilhando. Como diz a Bíblia, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, para que a seu tempo ele vos exalte. Quando você ora e jejua, no sentido de se humilhar, no sentido de se posicionar em Cristo, aí o diabo fica preocupado, hein? Aí o diabo fica pé da vida, né? Eu não poderia usar essa expressão, mas tudo bem. Porque essa palavra pré, ela quer dizer um nome feio. Mas assim, o diabo fica furioso. Sabe por quê? Porque o diabo sabe que você não está orando e jejuando
para alcançar mérito diante de Deus, mas você está orando e jejuando exatamente para quebrar aquilo que em você está impedindo de você crescer em Deus. Então você está lidando com a sua carne. Você está se disciplinando. Aí o diabo fica preocupado. Aí sabe o que ele vai fazer? Ele vai tentar. Isso é tentar. Não é retaliar, não. Ele vai tentar te desanimar. Ele vai tentar colocar na sua mente pensamentos assim. Veja bem, você está aí jejuando, você está orando, mas mudou alguma coisa? Melhorou alguma coisa na sua vida? Você está aí orando em línguas aí? O que mudou na sua vida até agora? Então o diabo ele vai tentar te pegar pelo engano, ele vai armar uma cilada para tentar fazer você ficar desanimado e desistir do seu propósito de jejuar e orar nesse sentido. Entendeu? Mas aí se você é aquela pessoa que está muito bem estabelecida, você fala assim, não, Satanás, vai para lá. Eu não me baseio no que vejo, nem no que sinto, nem nas circunstâncias. Eu estou firmado e fundamentado no que Deus prometeu, é na palavra dele. Então eu vou continuar crendo, vou continuar firme, vou continuar no propósito. Em nome de Jesus. Não vou deixar a minha carne fazer o que ela quer. Eu subjugo a minha carne, eu subjugo o meu corpo, eu reduzo a servidão, para que quando eu sair pregando eu não seja desqualificado. Então em nome de Jesus eu vou continuar firme. Ô, glória. Então, fechou a gaita. Glória a Jesus. Então é isso. Aleluia. Glória a Deus. A gente tem que aprender, irmãos, que não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com Cristo. Sabe, a gente não pode deixar entrar esse orgulho no coração da gente. Sabe, a gente achar que a gente é alguma coisa porque a gente faz, porque a gente ora, porque a gente jejua, então a gente se torna alguma coisa. Nada disso. Agora é bom orar. Claro. Se você não ora, você tem que orar. Mas ora com a motivação correta. Jejua com a motivação correta. Não para tentar alcançar algo que a Bíblia diz que você já tem. Ou que você já é. Mas ore e jejue para você lidar com aquilo que muitas vezes tá servindo como uma barreira, um empecilho. E aí você ora e jejua, você quebra a carne, você busca intimidade. E aí você vai crescendo, vai amadurecendo, vai adquirindo cada vez mais, né, sabedoria. Então esse é o propósito e o objetivo, a gente crescer, a gente quer crescer, a gente quer amadurecer, a gente quer se tornar adulto. A gente não quer ficar mais no raso, a gente não quer ficar mais com as águas nos artelhos, a gente quer ir mergulhar mesmo nos rios do Espírito, sabe? Nós não queremos mais viver uma vida superficial, espiritualmente falando, não queremos mais ficar na superfície, nós queremos mergulhar. Nós não queremos mais ser como crianças levados por todo vento de doutrina. Não, nós queremos agora ser maduros. Nós queremos ser espirituais. Ou seja, qual o sentido dessa palavra? É o sentido daquilo que Paulo disse, que aquele que é espiritual, ele discerne bem todas as coisas. O homem carnal, ele não discerne, porque ele vive de forma carnal, natural. Mas o que é espiritual, ele discerne, ele tem discernimento, tem maturidade. E é esse o nosso alvo. Então a gente tem que orar, tem que jejuar, tem que buscar a Deus, porque a gente quer crescer, quer atingir a estatura de Cristo, se aperfeiçoando cada vez mais no conhecimento, como diz, né, Oséias, conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer ao Senhor. Então nós temos esse objetivo, a gente quer crescer mais, atingir maturidade, deixar de ser escravo para ser Senhor, porque Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis. Então a gente tem que reinar nesta vida por um só, Jesus Cristo. E para isso, para a gente reinar, para a gente viver como senhores, nós temos que crescer, porque criança muitas vezes não está apta para reinar, para governar, a não ser que ele cresça e amadureça, né? Aleluia. Então é isso. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Perguntas, dúvidas? Fique à vontade.